todas as coisas, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem se manifestado nos nossos meios, Pai. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, derrama do teu poder na palavra, Pai. Nos ensina essa noite o que o Senhor quer, Pai, que nós aprendamos, Pai. Senhor Deus, que nós precisamos entender um pouco mais da sua palavra, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa todos que estão aqui, Pai, e todos que vão ouvir, Pai, essa ministração, Senhor Deus, pela internet, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, e nós te agradecemos, Pai, e convidamos ao Teu Espírito Santo para fluir no meio da ministração. Nós damos liberdade ao Teu Santo Espírito, Pai, que o Teu Espírito conduza, Pai, do início ao fim, Senhor Deus, todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos na dependência dEle, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, queridos, em nome de Jesus. Nós vamos ver nessa noite a autoridade liberada sobre nós, sobre a igreja, sobre a vida do Filho de Deus, sobre nós. O Senhor quer nos lembrar nessa noite da autoridade espiritual que nós temos, que Ele confiou ao homem desde a criação e que foi restaurada plenamente em Cristo Jesus. Aqueles que andam com Jesus têm o poder de profetizar, libertar os cativos, curar os enfermos e manifestar o reino de Deus, ou o reino dos céus, nesta terra. É nós que temos essa autoridade, nós como filhos de Deus temos essa autoridade. Essa autoridade ela foi perdida por Adão, mas em Cristo Jesus ela foi restaurada. E esta autoridade que foi restaurada por Cristo Jesus, ela foi nos entregue a nós como igreja. E nós temos Ele como nosso modelo de autoridade plena, que é Cristo. Nós podemos ver o texto lá em Mateus 8, do verso 5 ao 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. E Jesus lhes disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu Senhor: faça isto, e ele faz. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes em verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas aos súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. O que aconteceu nesse texto? O centurião entendeu algo profundo, que muitas vezes nós na igreja, nós como filhos não entendemos. E por isso que muitas vezes aquilo que nós oramos, aquilo que nós declaramos, aquilo que é declarado nos cultos não acontece na sua vida, porque ele reconheceu a autoridade.
Ele reconheceu a autoridade que estava em Cristo Jesus. E sabia que ao momento que ele lançava uma palavra com a autoridade dele, aquilo iria se acontecer, aquilo iria realizar, porque ele reconhecia essa autoridade sobre a vida de Jesus. E a autoridade libera poder com uma palavra. E Jesus falou o que para ele no final? Disse ao centurião: vá, pode ir embora, vai para sua casa. Como você creu, assim lhe acontecerá. Jesus liberou. Jesus falou somente uma palavra. Ele falou assim: só fala uma palavra, diz-me somente uma palavra, fala algo para mim que isso vai acontecer. É isso que ele reconhecia na autoridade de Jesus. Ele sabia que a palavra lançada por Jesus iria acontecer e não ia ser duvidado. Ele não houve dúvida, porque da mesma forma ele era convicto sobre a autoridade que ele tinha. Mas muitas vezes, sabe por que as coisas não acontecem? Você não reconhece a sua autoridade que Cristo te deu, que Cristo devolveu a autoridade sobre você. E nós vemos que Jesus maravilhou-se com a fé dele, porque entendeu que a autoridade espiritual é reconhecida e opera pela fé e obediência. Ele entendeu algo que nós falamos desde o início que começamos a abrir a igreja, que precisamos ter fé, que precisamos reconhecer a autoridade, que precisamos declarar a palavra e não duvidar. E ele simplesmente só de ouvir falar de Jesus, ele sabia se ele fosse até Jesus, se ele se encontrasse com Jesus e ele pedisse algo, ia acontecer. E nós muitas vezes como cristãos, como filhos, ficamos dias e dias debatendo, degladiando com a palavra, falando a palavra e nada acontece. Porque muitas vezes nós reconhecemos a autoridade da palavra, ou muitas vezes o pastor da tua igreja, o pastor está lá ministrando, você não reconhece a autoridade espiritual sobre a vida dele, e os milagres não são alcançados na sua casa, porque você não reconhece a autoridade. Os milagres é quando você começa a reconhecer a autoridade espiritual, quando você começa a reconhecer a unção que existe na palavra de Deus, e que você não começa a duvidar da palavra de Deus, mas sim crer na palavra de Deus. Aleluia. 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 Oremaras. Há pessoas aqui que serão curadas. Amém. Apenas com uma palavra liberada pela tua boca. Você também vai ser usado quando você declarar cura sobre a vida de alguém. Essa pessoa vai curada e você também será curado. Você recebe nessa noite o poder de declarar sobre a vida das pessoas. Receba a autoridade que Cristo te deu para você declarar sobre a vida das pessoas e elas serão curadas. Quando você começar a crer e você começar a declarar sobre a vida das pessoas, elas serão curadas, mas você tem que agir com fé. Creia na liberação espiritual do Senhor sobre a tua vida. Nessa noite você vai viver a cura plena sobre a tua vida e a vida daqueles que você conhece. Porque quando nós declaramos cura, quando nós declaramos, tomamos posse da nossa cura, o milagre tem que acontecer, o poder de Deus tem que agir. Como quando o centurião chegou até Jesus, pediu algo e Jesus fez, porque ele pediu algo. Ele falou a sua necessidade. Muitas vezes nós achamos que por Deus saber de todas as coisas, não queremos falar a nossa necessidade. Nós precisamos verbalizar a nossa necessidade. E assim, quando nós verbalizamos a nossa necessidade, declaramos o milagre e trazemos à existência aquilo que não existe como uma verdadeira realidade sobre as nossas vidas. Aleluia! A autoridade libera, cura e quebra opressão. Atos 10, 38. Aleluia! Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus foi ungido para libertar. Onde há unção, há quebra de jugo.
Aonde há a unção de Deus, há quebra de jugo. Aonde há poder de Deus, há a libertação. A presença dele expulsa a opressão. Se você está se sentindo oprimido, se você está sentindo seta de Satanás sobre a tua vida, a presença do Senhor, ela quebra toda maldição, ela quebra toda opressão de Satanás. Mas como a presença? Fecha a porta do teu quarto, liga o louvor e começa a orar. Começa a orar em línguas, chamando a presença de Deus. Começa a orar e você vai começar a trazer a presença do Senhor para aquele ambiente. Hoje o Santo Espírito Santo quer nesse lugar quebrar cadeias atingidas, quer o espírito de enfermidade, de opressão, de ansiedade, tormento. O Senhor quer quebrar hoje, nessa noite, na vida de alguém aqui nessa noite. O Senhor quer arrancar os dardos e setas inflamadas. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer que você avance ministerialmente. Aleluia! O corpo é a porta de autoridade nesta terra. Em Filipenses 2, do 5 ao 11. E ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto esperava lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolvendo-o em panos, colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite e tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que os anjos do Senhor apareceram-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas e de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque eu trouxe esse texto nessa noite, porque a presença de Jesus, para que se cumprisse todas as coisas, para que pudesse se manifestar todos os milagres, as curas, não era simplesmente um Espírito. Ele precisou vir em forma humana, ele precisou vir em um corpo, nascer de forma da forma natural, onde como nasce uma criança, uma pessoa. Ele veio, ele deixou toda a sua glória para se tornar homem, para se tornar humano, para morrer no meu e no seu lugar. Para o quê? Para pegar aquela autoridade que um dia foi perdida por Adão e recuperar essa autoridade, tomar essa autoridade sobre ele e ele entregar à igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, ele entregou essa autoridade, e esta mesma autoridade que estava sobre a vida de Adão, ele tomou essa autoridade, ele nos entregou. Só que ele nos entregou algo ainda maior, falando que se nós, pela nossa autoridade, nós pisaríamos a serpente de Satanás na cabeça, a cabeça da serpente não faria mal a nós, tomaríamos veneno e não faria mal a nós. Então, esta autoridade que foi dada à igreja, nós colocaríamos a nossa mão sobre o enfermo e ele seria curado. Nós repreenderíamos Satanás e Satanás sairia das pessoas. É essa autoridade que ele nos deu sobre todo o principado e potestade nas regiões celestiais. É esta autoridade que ele te deu. É essa autoridade que ele foi buscar quando ele veio, nasceu como um homem. Aleluia! Da mesma forma que Deus vestiu com um corpo, para que ele vestiu Jesus com um corpo, ele da mesma forma, o mesmo Espírito que foi dado a Jesus, ele nos deu esse Espírito, ele nos deu essa autoridade. Então nós temos que pensar e usar a autoridade que foi dada à igreja. A igreja não tem usado a autoridade que foi dada. Não tem usado. A autoridade foi confiada ao homem desde o princípio. Desde o princípio. Por que estou falando isso?
Em Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí começa a delegação que Deus começou a delegar ao homem. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra. Subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Foi essa autoridade que Deus deu a Adão. Amém. E esta mesma autoridade sobre esta terra, Jesus tomou de Satanás e colocou essa autoridade sobre a igreja, aonde nós somos a igreja de Jesus Cristo. Aleluia. E nós temos que entender que essa é a autoridade e a posição da igreja, mesmo que muitos falem que não é isso, mesmo muitos que falem que isso é evangelho da prosperidade. Não, isso é a palavra de Deus. Adão perdeu, Cristo restaurou a autoridade. Não temos que aceitar viver como escravos, onde Deus te chamou para governar na terra. Deus não te chamou para você ser escravo, Ele te chamou para dominar nesta terra, ainda nesta terra. Não é no milênio, não é quando nós estivermos após o milênio, é nesta terra, é neste tempo. Você foi chamado para dominar, foi te dado autoridade para viver excelente vida nessa terra, foi te dado autoridade para você não ser enfermo nesta terra. Não é no milênio, é nesta terra que você está vivendo. Deus te deu essa autoridade. Ele precisou enviar o Filho dele para recuperar a autoridade perdida por Adão e voltar essa autoridade para os seus filhos. Daí você pode falar, mas é por todas as pessoas? Não, só para aqueles que aceitaram a Jesus como o único Senhor e Salvador. Essa autoridade foi dada, ela foi entregue novamente. Então essa autoridade foi dada para nós, filhos de Deus. Aleluia. Toda área em que se sentiu sem controle, oprimido, sem voz, Deus está restaurando o teu domínio e tua autoridade nesse momento. Aonde você sentiu oprimido, sem voz, humilhado, rebaixado, Deus está te restaurando o teu domínio nesta terra hoje, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Cristo é maravilhoso, Cristo é poderoso. Ore mandarás. Jesus libera o manto profético em sua vida. Amém. Aleluia. Lucas capítulo 4, do verso 18 ao 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse é o DNA da igreja de Cristo, da igreja profética, da igreja apostólica. O Espírito do Senhor está sobre a igreja. O Espírito do Senhor está sobre a igreja, que ungiu a igreja para pregar as boas novas aos pobres, as boas novas aos necessitados, e a proclamar liberdade aos presos, aos cativos. Esse é o DNA da igreja profética e apostólica.
A unção estava sobre Jesus, está sobre você, porque o mesmo Espírito que habitava, o mesmo Espírito que estava nesse momento, está sobre ti agora, está dentro de você. Creia que está sobre você. Aleluia, liberte cativos, fale contra o cativeiro da mente, das emoções, cure os quebrantados, ore por corações despedaçados, declare cura, declare libertações, ore pelos enfermos, dá vista aos cegos, revele a luz de Cristo nas trevas. Depende de nós. Depende de nós viver e entregar uma palavra. Depende de nós sair e pregoar o Evangelho por toda criatura, por toda a terra, a toda criatura. Aleluia. O Filho foi enviado para reivindicar a herança. Marcos, capítulo 12. Do 1 ao 7. Então, Jesus começou a lhes falar por palavras. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas, construiu uma torre, depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram e espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Então enviou outro servo. Eles bateram na cabeça e humilharam. E enviou outro ainda, o qual mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram e outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim, enviou dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Deus enviou profetas, foram mortos. Deus enviou reis, foram mortos. Deus enviou tantos profetas e todos foram mortos, porque estavam falando as coisas de Deus. Só queria falar as coisas de Deus. E por fim, Ele enviou Jesus. Aleluia. Aleluia. Que da mesma forma, vamos matar. Porque aquilo que Ele veio fazer, não vamos deixar acontecer. Foi morto, só que ressuscitou ao terceiro dia. A palavra mostra que Deus enviou profetas, mas no fim enviou seu filho. Sabe, essa história está falando do envio dos profetas ao seu povo para mostrar o caminho, mostrar a Deus, mostrar que Deus estava com eles, mas não quiseram ouvir. O inimigo tenta tomar posse da sua herança, daquilo que Deus prometeu, que Deus fez para você. Ele tenta tomar e pegar para ele aquilo que é seu por direito, que não é dele. Você é o verdadeiro herdeiro. Ninguém poderá te tirar a vinha que o Senhor confiou em você. O inimigo tentou matar a tua fé, a tua esperança, o teu ministério,
mas o Pai te restaurará. Satanás está tentando matar sonhos, está tentando matar ministérios, mas ele não vai conseguir, porque o Senhor está restaurando nessa noite sonhos esquecidos, sonhos mortos, sonhos que você acha que é impossível de alcançar. Deus está restaurando nessa noite os teus sonhos, as promessas que Ele fez, as promessas que Ele fez sobre a tua vida vão acontecer, porque Ele não é Deus mentiroso, Ele não volta com a sua palavra. Aleluia. Oresoriandarás. Aleluia. Aleluia. A bênção de Abraão, liberada pela fé em Cristo Jesus. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia. Aleluia. Agora vamos para Gálatas e entender. Estejam certos. Gálatas 3, do 7 ao 8, depois nós pulamos para o 14 ao 29. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiramente as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Isso para que Cristo Jesus, a bênção de Abraão, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Verso 15. Irmão, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também a promessa foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falam de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Aleluia! Quero dizer, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa, pois a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante uma promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, Jesus Cristo, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé,
em Cristo Jesus fosse dada aos que creem, a nós. Aleluia! Antes que viesse esta fé, estávamos sobre a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos julgados pela fé. Agora, porém, que tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, aleluia, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia, aleluia. Através de Cristo, as promessas feitas a Abraão são liberadas para você, são liberadas para você. Você é herdeiro espiritual. O que tocava a tua linhagem foi quebrado, aquilo que tocava a tua vida, as enfermidades foi quebrado na cruz. Cristo quebrou maldições hereditárias, ciclos de misérias, doenças repetidas, caem por terra em nome de Jesus. A bênção de Abraão, a tua porção em Cristo Jesus. As bênçãos de Abraão é a tua porção em Cristo Jesus. Então Cristo ele trouxe, ele te deu a cura, ele tirou a enfermidade de você e levou sobre o madeiro, levou sobre o corpo dele. Então Satanás não tem mais direito de lançar a enfermidade, porque as bênçãos que era para Abraão é para você. Aleluia. É para você, é para você, de ser próspero, de ser bem-sucedido, de você ser bem-sucedido. Está sobre você. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus chama os estéreis para gerar o sobrenatural. Isaías capítulo 54, do 1 ao 8. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas, pois se estenderá para a direita, para a esquerda. Os seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tenha constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha da sua juventude, não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez, pois o Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada, aflita de espírito, uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada, diz o Senhor, porque breve instante eu abandonarei com as profundas compaixões e eu trarei de volta, num impulso de ignição, escondi você por um instante do meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. Deus está chamando aqueles
que não têm mais forças, estão cansados, estão abatidos por causa da caminhada, estão cansados por causa da caminhada, que se acham que não podem mais gerar, para romperem em louvor e darem a luz e fazer gerar, e você vai começar a declarar sobre a sua vida. Comece a declarar sobre a sua vida, porque há milagres nessa noite, há milagres geracionais vindo nesta casa, há milagres, começa a estender, começa a declarar para a direita, para a esquerda, para os lugares aonde que você quer chegar, o seu ministério quer chegar, começa a declarar, ó Estéreo, comece a declarar sobre os seus filhos, que haja um milagre de Deus, haja o poder de Deus. Ora, sonhandarás. Aleluia. O Senhor está levantando homens e mulheres para operar milagres nessa noite, curar enfermos, libertar oprimidos, profetizar segundo a palavra de Deus. Deus está chamando pessoas, Deus está chamando homens e mulheres. Aleluia. Hoje o Espírito está chamando para um novo nível de autoridade. Aleluia. Um novo nível de autoridade. O Senhor está querendo para você nessa noite. Vem ser cheio, vem ser ativado, venha operar como Cristo operou nessa terra. Aleluia. Como tu crês, assim será feito a ti. Aleluia. Crê, libera e vê o milagre acontecer. Você vai ver os milagres acontecerem. Então se levanta agora. Começa a trazer a existência. Começa a declarar. Você começa a declarar aquilo que estava morto, parado. Em nome de Jesus, começa a chamar a presença de Deus. Começa a profetizar. Abra a sua boca e começa a profetizar. Começa a declarar. Ore cantarás, soriere andarás. Ore chori andarás. Yere cantarás, soriere andarás, sori andarás. Yere cantarás.